vocês vão ver agora aqui no canal, ele inaugura uma série, uma playlist, onde iremos trabalhar continuamente as grandes engrenagens que movem o fluxo global e apontam todas as bandeiras de risco e de oportunidade e como os mercados estão se intercomunicando a todo o tempo. Essa playlist ela é fundamental no mundo de hoje, porque, como a gente disse na nossa primeira live, estamos vivendo cada vez mais um mundo em muitas transformações que a gente não vê acontecer há praticamente 100 anos no planeta. O mundo que emergiu pós-Covid é muito diferente daquele mundo que ficou para trás antes de 2020, aquele mundo onde os sistemas financeiros estavam integralmente conectados, onde as cadeias globais de valor, conexões logísticas do mundo não tinham nenhum risco, havia uma integração plena, a globalização estava a todo vapor, a integração comercial, financeira e política também estava totalmente coesa. O mundo de agora já é muito mais sensível e é muito importante estar atento ao que está por trás dos bastidores das fraturas globais, como encaixar os novos eventos, os novos acontecimentos, as notícias de última hora e os indicadores dentro dessas tendências para antecipar os movimentos dos mercados. O trabalho que faremos nos próximos vídeos é justamente fazer você entender onde encaixar todos os assuntos à medida que eles forem aparecendo e nunca vão parar de aparecer. Como o Davidson falou para vocês no anúncio do nosso canal, isso aqui é acima de tudo para fazer você pensar. E para começar a pensar, devemos entender as teorias por trás dos grandes acontecimentos. Por isso, esse vídeo introdutório ele vai inaugurar uma percepção, uma compreensão da geopolítica global e, na sequência, vamos introduzindo pontualmente os determinados assuntos que vão se encaixando nessa teoria, como o petróleo, como o dólar, como o papel do ouro, como o comportamento dos grandes estados, das grandes empresas afetam essas conexões de fluxo. Eu me lembro que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, lá em fevereiro de 2022, logo na iminência disso acontecer, muitos relatórios de grandes bancos, de grandes instituições, eles apontavam que aquilo seria uma invasão pontual e rápida, e que não afetaria as grandes cadeias de valor e o mercado financeiro. Justo naquele contexto, eu também escrevi um relatório em que falava totalmente o oposto, que aquela invasão ela se estenderia por muitos e muitos e muitos anos e reinventaria a forma como o mundo se organiza e interage com a Rússia. E foi exatamente o que aconteceu. O motivo dessa interpretação vocês vão entender nesse vídeo de agora, e dentro dessa percepção vocês vão conectar todos os outros elementos de risco e de sensibilidade no mundo de hoje, como que está acontecendo no Oriente Médio, como acontece na fronteira entre Israel, a partir de Gaza, com o Irã financiando os rebeldes Houthis do Iêmen, joga instabilidade no Mar Vermelho, que é onde passa 1/3 do comércio global e toda a interação comercial entre Europa, Rússia e China. E esses não são os únicos pontos de tensão que existem no mundo hoje. Ainda em 2022, eu me lembro muito bem que havia uma viagem da Nancy Pelosi, a presidente do Congresso americano, à ilha de Taiwan. Foi uma afronta à China na época e os operadores de Wall Street estavam todos monitorando em tempo real o avião em que estava a Nancy Pelosi, se ela iria pousar em segurança em Taiwan, justo por conta do desencadeamento de eventos que aquilo poderia trazer. Se a gente trouxesse um operador de mercado de 10 anos atrás, de 2014, para os tempos atuais, ele nunca iria imaginar que tais movimentos estão efetivamente fazendo preço e que as coisas tendem a ficar ainda mais graves no futuro. Qual o papel da geopolítica nisso tudo? Fundamental. A geopolítica que irá explicar como os governos, os grandes países irão trabalhar no fluxo global, nas interações globais, o papel do Brasil nesse cenário, o Brasil como um grande exportador de alimentos, de segurança alimentar, um grande exportador também de energia através do petróleo, uma grande matriz de energia verde em um mercado, em uma arena global em que esse virou o epicentro do debate. Então isso gera uma nova configuração aqui para o Brasil também e muitos outros países que também estão se posicionando. Quais são os interesses da Rússia no mundo de hoje, como isso impacta as variáveis, como nos posicionamos com base nas informações que vêm de lá, também do Irã, do Oriente Médio, da China, como a indústria chinesa sobrevive em um mercado em que ela precisa importar cada vez mais gás natural, cada vez mais petróleo e os carros elétricos, como estão reinventando essa forma que a indústria de energia se organiza. Tudo isso é fundamental para um bom operador no mercado hoje e aqui vocês irão acompanhar continuamente
como esses assuntos se sucedem. Por isso é muito importante que vocês acompanhem o canal, se inscrevam e ativem as notificações, porque esses vídeos, essas aulas irão vir sempre em sequência. Com as notificações vocês sempre irão saber em primeira mão quando um novo conteúdo vai ser lançado, porque todos os conteúdos vão ser sempre um conectado ao outro, assim como é o mercado. As grandes engrenagens, elas se conectam, não existem variáveis isoladas no mercado. Tudo se integra de alguma forma. E aqui vocês irão aprender a interpretar todas essas integrações. Boa aula! Como vocês acabaram de ouvir, tudo que diz respeito à formação do fluxo, como os mercados se intercomunicam e como vai se criar uma tendência de alta ou de baixa em algum ativo, a gente tem que trabalhar sempre as correlações. E o que vem por trás das correlações é como os grandes operadores, as grandes instituições, corporações, encaixam os eventos recentes, os novos acontecimentos dentro de uma cadeia global, pautado cada vez mais pela geopolítica. São as relações entre os países, os interesses entre os países, que vai nos dizer o que eleva o risco e o que aumenta a propensão, o apetite ao risco dos grandes investidores do mundo e o que vai precificar determinados ativos. Isso diz respeito às trocas de commodities, principalmente num país como o nosso, que é dependente dos commodities para trazer dólar aqui para dentro, e lá fora as matrizes industriais que vão consumir essas commodities, os grandes mercados de energia, como já foi falado, inclusive, os países que mais crescem no mundo hoje, China e Índia, dependem de fontes de energia externas. Sem essa energia, que no caso é o petróleo e o gás natural, eles têm um crescimento ameaçado, então para eles é interessante terem uma estabilidade nesse fornecimento, e isso faz eles cada vez mais dependentes de outros países. E a gente vai começar com uma percepção ampla de como a geopolítica funciona e como ela coordena todos esses acontecimentos. O nosso ponto de partida vai ser a obra de um autor contemporâneo, está vivo inclusive, o Samuel Huntington, a gente já vai falar um pouco mais dele. Os grandes operadores macro, eles trabalham as tendências da geopolítica e posicionam seus ativos e seus interesses no mercado financeiro com base nas percepções, nos eventos, nos movimentos dos países que encaixam nessa teoria. A obra por trás de tudo isso chama-se Choque de Civilizações, Samuel Huntington. Eu tenho um exemplar dele aqui, esse é inclusive um livro até difícil de achar. Esse é da Biblioteca do Exército, a editora do Exército aqui no Brasil. Eu também tenho uma versão em francês dele que eu ganhei de presente de um grande amigo, o professor Gilberto Godoy, que deve estar vendo a gente aí agora, tem inclusive uma dedicatória em francês. Esse trabalho ele foi escrito em 1996, ainda nos anos 90, e ele foi escrito como resposta a um outro livro que foi publicado em 93 pelo Francis Fukuyama, nos Estados Unidos, que se chama O Fim da História e o Último Homem. Fukuyama, inclusive, era aluno do Huntington, e o Huntington escreveu todo o trabalho dele de civilizações para responder o trabalho do Fukuyama. Basicamente, voltando lá nos anos 90, o que a gente tinha acabado de presenciar era o colapso do regime soviético, da URSS, e a ordem liberal americana dominando a arena global. E Fukuyama, então, escreveu um livro chamado O Fim da História. Segundo ele, a história, então, acabaria ali, porque a gente tinha um movimento polarizado no mundo, de duas vertentes de ideologia, que, de um lado, os Estados Unidos com a democracia liberal, com as liberdades individuais, com respeito à privacidade, todos os valores ocidentais americanos, chamado na época de o mundo livre, e do outro lado a gente tinha o regime soviético, que era um regime socialista, coletivista, que também dominava a arena global, e cada um desses países tinha a sua área de influência no mundo, dividia o mundo em primeiro mundo, que eram os alinhados ao capitalismo americano, o segundo mundo, que eram os alinhados à doutrina soviética, e o terceiro mundo, que eram os países não alinhados. O Brasil estava, inclusive, naquele terceiro mundo, Ele tinha uma política meio independente, tanto de Washington quanto do Kremlin, e fazia um pêndulo entre os dois. Essa divisão acabou. Com o fim da União Soviética, o Fukuyama vem a dizer, olha, os movimentos históricos, a história como processo, acaba aqui, porque a gente tem um vencedor no mundo. A arena global hoje, ela tem que se encaixar na democracia liberal, porque foi o modelo vencedor, o único modelo que existe. Isso, por muita parte do tempo, pautou o progresso, o que a gente chama de globalização, ficou cada vez mais evidente no mundo inteiro, Todo mundo consumia as mesmas coisas, o comércio era internacional, e o mundo cresceu muito nos 90, puxado pelos Estados Unidos, com base nessa percepção global. É claro que o Fukuyama falava que existiam pequenas diferenças que deveriam ser corrigidas ainda, nada disso reinventava um processo histórico. A história tinha acabado ali.
E o Huntington discordava totalmente disso. O Huntington falava o seguinte: olha, o que a gente tinha no mundo até o fim da União Soviética era a divisão do globo em duas ideologias. A gente tinha uma imposição ideológica da democracia liberal, representado pelos Estados Unidos, pelo mundo livre, e do outro lado a ideologia soviética. E quando essas duas ideologias elas se retraem, se acaba a União Soviética, não tem por que os Estados Unidos tentar convencer o resto do mundo de sua ideologia. Ela já é a vencedora, ela já é a única alternativa. Tem aí, com a queda da União Soviética, o fim dessa polarização ideológica no mundo. E o fim dessa ideologia iria irromper no mundo, né? Iria revelar no mundo algo muito mais profundo do que essa guerra ideológica, do que essa bipolarização que a gente viu por boa parte do século XX, porque a gente iria ver a emergência de civilizações que antes estavam ocultas, estavam cobertadas por um regime ideológico. Então, a civilização, para Huntington, ela é algo muito além, muito acima da política, muito acima da ideologia. A civilização diz respeito à história em comum, às tradições, à cultura, à religião, e tudo isso iria irromper e criar grandes pontos, epicentros de civilização que iria multipolarizar o mundo. Inclusive, o Huntington, em 1996, quando esse livro foi publicado, ele falava que o próximo grande inimigo dos Estados Unidos, né, do Ocidente, não seria a ideologia comunista ou a ideologia socialista ou o Estado soviético. O próximo inimigo seria a civilização islâmica, porque era a civilização, e a gente já vai falar, inclusive, de como Huntington divide as civilizações globais. Mas o Huntington falava que a civilização islâmica é a que mais bem preparada para ameaçar a ordem liberal americana, que ele começa a chamar de civilização ocidental. Inclusive, depois do atentado do 11 de setembro, as Torres Gêmeas, em 2001, o atentado que abalou o mundo e fez todas as pessoas que estavam vivenciando aquele momento entender que o mundo nunca mais seria o mesmo. E na procura por respostas, de tentar entender o que era aquele ataque, a pessoa que mais tinha as respostas prontas era o Samuel Huntington. Aquilo era um choque entre a civilização islâmica e a civilização ocidental. E desde então o que a gente vê crescente no mundo, os grandes conflitos globais hoje não são conflitos entre estados, não são conflitos entre ideias políticas, entre formas de governo, entre regimes, são conflitos entre civilizações. E é exatamente isso que pauta as realocações das cadeias globais, o comércio global, as diferenças globais, as defesas, a OTAN de um lado, a Rússia do outro. Então tudo isso é pautado por essa percepção de como o mundo ele se reorganiza hoje, como o mapa global foi redesenhado. E agora a gente vai aprofundar nesse mapa, nesse novo mapa global e entender como o mundo de hoje ele é desenhado e como isso coordena a realocação de ativos e o fluxo no mercado financeiro. Então a primeira coisa que a gente tem que entender nesse processo que é o que a gente entende por civilização, mundo civilizado, na maior parte das vezes diz respeito à nossa civilização. Eu já vou inclusive entrar na divisão do mundo, como ele determina cada civilização, mas a gente tem muita influência da civilização ocidental. E para nós, isso é ser civilizado. Mas boa parte do mundo já não entende da mesma forma. O Huntington, inclusive, nos dá uma diferença de definição. Ele coloca civilização no singular com uma definição e civilizações no plural com uma outra denotação. Civilização no singular diz respeito ao ser civilizado, aquela pessoa que se encaixa dentro de uma sociedade, aquela pessoa que tem valores sociais, que tem um respeito às regras, às leis da sociedade, e que é o oposto do ser civilizado, é o ser bárbaro, aquela pessoa selvagem, aquela pessoa que vive em um mundo sem leis. E civilizações, para o Huntington, diz respeito ao conjunto de pessoas que compartilham valores em comuns, tradições em comuns. Civilização, ela está acima da política, está acima das crenças, está um degrau acima dos estados. Civilização pode, inclusive, envolver muitos estados ou apenas um, pode envolver diversos regimes políticos dentro de uma mesma civilização. A gente pode ter monarquia,
pode ter democracia. O último grau abaixo do ser humano. Quando a gente coloca espécie humana, somos todos a mesma espécie, mas abaixo disso nós já somos divididos em várias civilizações. Então, civilizações para o Huntington são uma totalidade. Podem ser grandes, podem ser pequenas, mas são um corpo absoluto, coeso, que compartilham as mesmas tradições. Quando a gente fala de democracia liberal, de liberdades individuais, do protagonismo da mulher na sociedade, né, do direito à privacidade de dados, a gente está falando de valores de uma única civilização. E quando a gente teve a aceleração da globalização nos anos 90, início dos anos 2000, o que a gente teve foi a distribuição desses valores ocidentais no mundo inteiro, através da comunicação de massa, através da mídia, da música, do cinema, das artes, dos livros, da literatura, da influência cultural do Ocidente sobre o resto do mundo. As outras civilizações do mundo, o que a gente chama de globalização, elas chamam de ocidentalização. E à medida que a gente foi distribuindo esses valores ocidentais pelo mundo, à medida que a gente foi encurtando as distâncias com o resto do mundo, através da internet, da tecnologia, da velocidade logística das coisas, a gente ficou cada vez mais suscetível a outras culturas, a outras civilizações que não a ocidental. A gente começou a criar reações a esse encontro de civilizações. É a primeira vez na história do mundo hoje que a gente está tendo os grandes e contínuos encontros entre as civilizações. Isso não acontecia antes. Tinha as relações comerciais com o resto do mundo, era numa velocidade muito menor do que hoje. Os aparelhos de comunicação, a tecnologia, né, das massas hoje, todas as pessoas de todas as civilizações têm esse contato com o mundo todo. A gente fica sabendo, ciente de coisas, eventos cotidianos de uma outra civilização que a gente não sabia antes. Isso cria reações em nós como indivíduos e em nós como grupo. Por exemplo, uma mulher é violentada, agredida no Afeganistão, o que nós pensamos imediatamente é criar aversão e nos apegar à nossa civilização. Respira aliviado por não ser parte daquilo. Ou seja, nós instintivamente nos apegamos às nossas tradições. Ainda bem que aqui nós temos leis civilizadas, ainda bem que aqui o papel da mulher é diferente na sociedade. Então tudo isso vai criando um apego à tradição, e à medida que a gente vai tendo choque, as civilizações vão se encontrando, as pessoas vão criando reação uma à outra. É uma consequência justamente da globalização que criou o contato interminável entre essas civilizações. E não tinha como ser de outra forma, afinal, nós só temos como desenvolver alguma ideia de uma civilização quando estamos em contato com ela. Civilizações, elas são organismos vivos, elas mudam, inclusive ao longo do tempo, e são mortais. Elas podem desaparecer. E a totalidade delas desaparecem justamente quando estão em contato com outros. A gente tem exemplo na nossa história de civilizações que desapareceram. Os astecas, os maias, os incas, e desapareceram justamente quando entraram em contato com a outra. Esse processo de emergência das grandes civilizações, ela foi causada em grande parte pelo autoconhecimento das pessoas em se definirem a qual grupo pertencem. E isso também é uma consequência direta da globalização. E hoje em dia a gente vê muito na imprensa, né, na mídia, falar de desglobalização, né, de realocação das cadeias, quando o mundo consumia os mesmos produtos, a mesma ideologia, as mesmas artes, o mesmo cinema, a mesma música, as mesmas notícias. Tudo isso gerou aquela crise de identidade nas pessoas, de tentarem buscar o quem sou eu. E parte do quem sou eu é respondido por quem não sou eu. Eu não sou uma pessoa que deva ficar consumindo filmes ocidentais o tempo todo. Eu tenho então que consumir algo da minha religião, seja ela islâmica, seja ela hindu, seja ela budista, seja ela ocidental. Então as pessoas começam a se apegar à tradição justamente para evitar aquele consumo de uma única civilização, de uma única ideia. A definição de qual grupo essas pessoas pertencem. Nós temos uma tendência natural a buscar as nossas tradições. E todos os conflitos hoje que a gente vê no mundo é uma busca por tradições. Quando a gente vê a emergência da extrema-direita na Europa hoje, inclusive tivemos recentemente eleições do Parlamento Europeu, é uma direita que tenta remodelar a identidade europeia, justamente porque é uma identidade que está ameaçada pela invasão dos imigrantes islâmicos, a invasão da Rússia no leste europeu. Há um apego às tradições para tentar fortalecer a imagem do que é a Europa cultural. E sempre busquemos as tradições para nos definir e reforcemos a nossa identidade de grupo. Inclusive o Huntington, ele tem uma frase muito emblemática que ele diz que não se pode ter verdadeiros
verdadeiros amigos sem se ter verdadeiros inimigos. A gente só consegue definir o que é um amigo quando a gente tem uma definição do que era um inimigo. A gente só consegue entender o que é um aliado quando a gente consegue saber quem não é aliado. E isso gera a reorganização do mapa no mundo hoje. Vamos entender então na tela como é que o Huntington faz essa divisão do mundo. Vamos refazer esse mapa global agora, segundo Huntington, e entender onde estão desenhadas essas civilizações e os seus epicentros. Primeiro, do que é consenso entre os analistas macro que fazem esses estudos. A primeira civilização em que todo mundo entende que é consenso, que ela existe, é a civilização islâmica. Toda essa região começou na Arábia Saudita, se espalhou para todo o Oriente Médio, foi para o Irã, para o Afeganistão, para o Paquistão, para a região do Cáucaso, para a Turquia e entrou na fronteira com a Europa, a divisão entre Turquia e Grécia, e aqui na região do norte da África, o Sahel, que também tem uma fronteira no Mediterrâneo aqui com a região da Europa. Então esse é o mundo islâmico. Outra civilização que todo mundo tem o entendimento de que é consenso é a civilização chinesa. Sim, a China inteira é uma única civilização, a civilização que a gente pode chamar tanto de chinesa quanto de confucionista, por conta da forma de pensar moldada pelo Confúcio. Essa região aqui corresponde praticamente ao mapa da China, menos a região do Tibete. O Tibete, muito embora esteja dentro da China, é uma província autônoma, assim como o Xinjiang, por ser uma outra civilização. E exatamente por isso tem os seus conflitos internos com a China, vêm a ser conflitos globais, ou serem tensões civilizatórias. Então essa é a China continental, a China confucionista, onde tem todo o parque industrial, tem o seu 1,4 bilhão de pessoas. Uma terceira civilização que também tem o seu consenso, que a gente mais abordou aqui na aula de hoje, é a civilização ocidental. A civilização ocidental, ela envolve Estados Unidos e Canadá e todo o oeste da Europa. A divisão com a Rússia, a Finlândia, a Romênia, um pedaço da Ucrânia, inclusive a gente já vai falar da Ucrânia, todo o norte do Mar Mediterrâneo, Estados Unidos e Canadá, e também uma outra parte do mundo que não está aqui no mesmo bloco, mas pertence à civilização ocidental, que é Austrália e Nova Zelândia. Esses dois países, eles têm toda a cultura ocidental, todos os valores ocidentais, inclusive por isso tem tensões com sua vizinhança que não compartilham da mesma civilização, e a gente já vai detalhar um pouco mais sobre isso. Uma outra que é consenso, que é a civilização eslava, ou civilização ortodoxa, que envolve majoritariamente a Rússia, mas também outros países que estão aqui na sua fronteira, um pedaço da Ucrânia, a Bielorrússia, e aqui a divisão entre a Geórgia e o Azerbaijão, na região do Cáucaso. É uma região de muitas tensões, justamente porque é um encontro entre civilizações. Então os russos, eles são a civilização eslava. Já uma outra civilização que também é consenso é a civilização hindu. Ela é composta pela Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo. Algumas regiões aqui também no Oceano Índico, inclusive a Sri Lanka, fazem parte dessa civilização de mais de 1 bilhão de pessoas, e envolve todo o país indiano. A civilização hindu não é o país Índia, está acima, como a gente de todo o regimento do Estado indiano, da política indiana. Então é um vertente civilizacional que envolve Nepal e o Butão, que estão aqui em cima, justo na fronteira com a China. Agora, outras civilizações. Civilização budista. A budista, ela nasceu na Índia, mas ela se espraiou para o sudeste asiático. Toda essa região aqui faz parte da civilização budista. Myanmar, Tailândia, Laos, Vietnã, e também aqui a região do Tibete, que é justamente a província rebelde da China. Eles são budistas, embora o budismo tenha nascido na Índia, não se firmou na Índia. E uma outra que a gente também trabalha é a civilização africana. A África subsaariana que a gente está falando aqui, já que o norte da África pertence à civilização islâmica, a África subsaariana, apesar de ser uma coxa de retalhos, ter muitas divergências, ainda assim eles têm alguma tradição em comum. O Huntington coloca ela como uma única civilização liderada por África do Sul e Nigéria. O próprio Huntington diz que a Nigéria ainda tem muitos problemas internos, tem muitas divergências, apesar de ser uma potência energética. Então ele coloca a África do Sul mais bem preparada para liderar essa civilização africana. Já uma outra civilização que a gente tem aqui dividido pelo Huntington é a que a gente faz parte, a civilização
latino-americana. Envolve toda a América do Sul e Central, aí é um que a gente tem muitos pontos de debate, né? Porque a latino-americana é uma civilização que nasceu da civilização ocidental, ela tem poucos traços de outras civilizações, então o nosso berço é ocidental, mas temos alguns valores um pouco diferentes do restante do Ocidente. A maior parte fala espanhol, é majoritariamente católico, diferente da civilização ocidental que conseguiu fazer uma coesão entre católicos e protestantes. A América do Norte, por exemplo, é majoritariamente protestante. Aqui no Brasil está começando a acontecer agora, né, com o fenômeno dos protestantes, os neopentecostais são um fenômeno de novo na nossa história, mas está emergindo com muita força e está conduzindo o Brasil para essa emancipação. O Huntington, inclusive, fala bastante do Brasil no livro, e coloca o Brasil como um país que tem a capacidade de liderar a civilização latino-americana, mas ao mesmo tempo ele fala que temos alguns problemas. O primeiro deles é a linguagem, nós falamos português diferente dos outros latino-americanos e isso nos dá uma possibilidade de criar uma civilização diferente, a civilização brasileira. A gente vai ter uma geopolítica somente sobre o Brasil, mostra como nós somos separados do restante da América do Sul. Temos aqui a floresta amazônica que serve como um cordão de isolamento para o Brasil não se misturar com os países andinos aqui da parte norte da América do Sul, e os grandes rios aqui do sul também, e a própria cordilheira dos Andes também não permite essa mistura aqui com o restante da América do Sul. Então o Brasil ele caminha para ser uma civilização diferente, mas ainda é uma civilização inicial, né? Temos que ver como é que isso vai se desatar mais para frente. E a mesma coisa é o México. O México, apesar de ser um país latino-americano, é cada vez mais um país norte-americano. A gente já vai falar, inclusive, sobre as tensões e convergências entre Estados Unidos e México. Uma outra civilização é a civilização japonesa. O Japão, inclusive, é a menor dessas civilizações, a única cuja civilização é um único país. É um país coeso, que não tem miscigenação com outros países, possui hábitos, tradições milenares e é um país também que nunca foi invadido por uma nação estrangeira. Muito embora hoje seja uma civilização alinhada ao Ocidente, mas não foi assim sempre. Inclusive, o Ocidente brigou contra o Japão na Segunda Guerra Mundial e durante os anos 80 e 70 tivemos muitas divergências entre Japão e Estados Unidos, mas hoje é uma civilização amiga. É a mesma coisa que a América Latina também. Muitos latino-americanos, ao serem perguntados, dizem que se identificam como ocidentais. Isso é natural. A América Latina nasceu da civilização ocidental, mas justamente por conta das diferenças que já falamos aqui, o Huntington a coloca como uma civilização à parte. Por exemplo, a América Latina não aderiu às sanções contra a Rússia. Foi uma coisa meramente ocidental. E uma última civilização que o Huntington coloca aqui pra gente também a exemplo da América Latina, uma subcivilização, é o mundo, a civilização judaica. Tem muitos questionamentos se os judeus são de fato uma civilização à parte. Ela não é o Estado de Israel, muito embora o Estado de Israel pertença à civilização judaica, até porque nós temos organizações judaicas pelo mundo inteiro, sobretudo no Ocidente, por conta da história, da coesão do povo hebreu, do povo judeu. O Huntington a coloca como uma civilização também alinhada à civilização ocidental, a exemplo da japonesa e da latino-americana. Então a gente tem naturalmente a civilização ocidental como a maior do mundo hoje, muito embora a mais crescente seja a islâmica, a mais populosa em um único país é a Índia e a China, mas se somarmos toda a população ocidental também temos mais de 1 bilhão de pessoas. O Ocidente, na época das grandes colonizações, já foi dono de mais de 80% do mundo e desde então vem retraindo e coincidindo com a emergência das outras grandes civilizações. Ao ver a divisão do mapa, vocês podem até estar se perguntando agora, nós como latino-americanos, por mais que o Brasil esteja em um processo de se separar da América Latina, um processo ainda inicial, nós também temos nossas diferenças com os argentinos, por sua vez tem as suas diferenças com os colombianos, com os mexicanos, e tudo isso é verdade. Quando nós precisamos buscar na tradição uma identidade comum, a gente vai ter muito mais identidade com o argentino do que com o indiano. Se a gente está num evento global, onde tem pessoas de muitas outras civilizações, onde tem árabes, onde tem russos, onde tem indonésios, a gente naturalmente vai se aproximar primeiro do argentino. Então a gente tem uma relação de identidade maior entre os latino-americanos do que os não latino-americanos. A mesma coisa em outras civilizações. Itália do Norte e a Itália do Sul
têm suas diferenças sociais, econômicas, regionais e até culturais, mas ainda assim são uma única Itália, tem uma tradição em comum, tem uma história em comum. A Itália, por sua vez, tem as suas diferenças como a Alemanha, mas ainda assim são um grande povo em comum, no caso, o povo ocidental. A mesma coisa a gente vê em outras civilizações. Nós temos uma divisão grande entre xiitas e sunitas no universo islâmico. A Arábia Saudita é um país sunita e o Irã é um país, uma teocracia xiita. E eles têm os atritos entre eles. Recentemente, a gente viu tentativas deles de se aproximarem, tentando superar essas diferenças. Mas quando a gente vê um choque entre sunitas e xiitas, nós, o mundo, a imprensa, vê esse evento muito mais como uma crise doméstica, uma coisa pontual, do que quando um islâmico ataca uma sinagoga em Israel, quando há um ataque entre Israel e palestinos do Hamas. Então a gente tem uma diferença de crise doméstica, que é um assunto interno deles, e uma crise geral, global, que é quando uma civilização entra em choque com a outra. E esses choques, como se pode ver, não são coisas que podemos relevar, que podemos ignorar, porque eles diz respeito a coisas básicas. Todas as civilizações se colocam como centro da história do mundo e diz respeito a como educar os filhos. São coisas que a gente não vai abrir mão. E podemos ir muito além disso, é como entendemos a nossa noção de justiça. E são coisas que são indispensáveis na definição do que é civilização. Até porque nós não conseguimos ser de duas civilizações diferentes. Nós podemos, hoje em dia, ter uma dupla cidadania, sermos de dois países diferentes, mas não podemos, ao mesmo tempo, ser judeu e islâmico. Não podemos ser japonês e hindu. As civilizações, elas não se misturam. Por elas não se misturarem, é o que provoca as tensões e os choques entre elas, que é o título do livro do Huntington, Choque de Civilizações. É o que vem acontecendo no mundo hoje e pautando a história global daqui para frente. E quando eu digo choques, eu não estou dizendo que estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Eu não acho que isso vá acontecer num horizonte próximo, por mais que tenhamos reiteradamente a imprensa, as redes sociais falando disso, mas só o fato de falar disso já mostra que estamos em um estado de tensão permanente no mundo. Mas essas tensões, elas não se dão apenas em um eventual campo de batalha. São uma busca muito maior sobre espaço, sobre a guerra comercial. É o que estamos vendo entre Estados Unidos e China hoje, a briga pelo ciberespaço, a briga pela armazenagem de dados. Estados Unidos recentemente baniu o TikTok da China. Fez a mesma coisa com a DJI, a empresa de drones. A União Europeia fez a mesma coisa. Baniu placas solares chinesas, baniu carros elétricos da China, mas os latinos, que não são ocidentais essencialmente, eles não estão seguindo essas banições. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo fez sanções gerais contra a Rússia. Na verdade, não foi o mundo, foi o Ocidente, foi a Europa, Estados Unidos e Canadá e Austrália. O Brasil, por ser latino, não entrou nessas sanções. Quem comprou petróleo russo, principalmente, foram Índia e China, duas outras civilizações que não têm nada a ver com a civilização ocidental. Foi o Ocidente que causou essas sanções, porque o ataque da Rússia à Ucrânia foi um ataque da civilização eslava à civilização ocidental. As grandes guerras que tivemos na história foram guerras entre príncipes e famílias reais, que depois escalaram para guerras entre estados, nações, que foi o caso da Primeira Guerra Mundial, depois guerras entre ideologias, que foi o caso da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, e a gente não teve no mundo ainda a guerra entre civilizações, que é provavelmente não guerra do campo de batalha, mas a guerra do choque de tensões, da crise de convivência, da necessidade de achar um ponto em comum. E todo esse choque, ele tem por trás esses valores filosóficos. Afinal, para amar quem somos, devemos também odiar quem não somos. O exemplo mais emblemático que a gente tem no mundo hoje é justamente Estados Unidos e China. São dois países que dependem um do outro economicamente. A economia americana depende da indústria chinesa, a indústria chinesa depende da inteligência americana, da tecnologia americana, da cultura organizacional americana e dos alimentos americanos. Um país não consegue conviver sem o outro. Então, à medida que as trocas comerciais, as relações econômicas foram se avolumando, se acumulando ao longo do tempo, foi se percebendo que as diferenças culturais foram ficando mais evidentes. Hoje, os Estados Unidos vê a China como inimigo, assim como vê a Rússia. E esse livro também, ele tem como auge uma expressão que diz que as linhas entre as civilizações vão ser os campos de batalha do futuro. The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future.
Olha o insight que o Huntington dá para a gente. Vamos entender agora o choque dessas civilizações nas linhas que o Huntington fala. Vamos começar aqui pela Ásia. Nas fronteiras da Índia, temos tensões aqui com o Paquistão? É claro que temos, porque aqui é a fronteira entre o mundo hindu e o mundo islâmico. Aliás, tanto a Índia quanto o Paquistão são duas potências nucleares, têm a bomba atômica, e aqui é uma das regiões do mundo onde tem a maior probabilidade de haver um conflito nuclear. Aqui entre a Índia e a China temos uma tensão? É claro que temos. A Índia e a China são rivais regionais e globais. Aqui é um choque entre a civilização hindu e a civilização chinesa, a confucionista. Aqui entre eles tem a civilização budista, representada pelo Tibete. Então aqui temos sim uma linha de encontro de civilizações que provoca tensões entre esses dois mundos. Uma outra região que também temos encontro de civilizações é na fronteira com a Austrália. A Austrália, como a gente disse, é um país que pertence à civilização ocidental, mas a China tem um nível de tensões muito forte com a Austrália, apesar de ser dependente economicamente das importações da Austrália. Sem o minério de ferro portado da Austrália, a China não tem o seu mercado imobiliário. Sem o gás natural e o carvão importado da Austrália, a China não tem energia para abastecer sua indústria. Sem a proteína bovina importada da Austrália, a China não consegue ter segurança alimentar. E muito embora a China tenha essa dependência econômica da Austrália, a China também tem um estado de tensão muito forte. Tanto é que boa parte da pauta de exportação da Austrália para a China, um outro país que também oferece é o Brasil. Também oferece minério de ferro para a China. O Brasil também oferece energia na forma de petróleo para a China. O Brasil também oferece segurança alimentar para a China. À medida que as tensões com a Austrália aumentam, a China importa mais do Brasil e isso inclusive aumenta os dólares que saem da China e vêm para o Brasil. Pouquíssimos países no mundo têm superávit com a China, ou seja, recebem muito mais dólares da China do que envia para lá. A Austrália é um deles justamente por oferecer energia, por oferecer infraestrutura, por oferecer segurança alimentar. O Japão e a Coreia do Sul são outros dois países superavitários com a China, mas todos esses países têm vantagens geográficas, estão relativamente próximos. Já o Brasil, dos grandes países superavitários, é o único que não tem essa vantagem geográfica. Uma outra fronteira que a gente tem um problema, um encontro civilizacional e que isso acarreta problemas. O que a gente tem aqui na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Não tem um nível de tensão acontecendo aqui. O Trump não construiu um muro aqui em boa parte dessa região. O Biden não deu continuidade também às restrições imigratórias das pessoas que vêm do México. Tudo isso revela um choque de civilizações, muito embora que nessa região seja mais ameno, justamente porque o México é um país que converge com os Estados Unidos. Aliás, boa parte da indústria americana que estava instalada na China está migrando para o México justamente porque, apesar de haver suas diferenças também, o México é um país muito mais confiável a longo prazo e tem uma vantagem geográfica com os Estados Unidos. Não por acaso teve a sua moeda, o peso mexicano, se valorizando muito no último ano, inclusive tirando recursos do real brasileiro. Uma relação de fluxo muito forte entre Brasil e México, porque os Estados Unidos, que é a matriz do fluxo global, tem preferência pelo México. É onde está concentrado hoje grande parte da indústria americana. Então o Brasil ele tem que oferecer vantagens para atrair fluxo para cá, para essa região. E seguindo aqui, uma outra região, uma crise muito forte é entre a Europa e o mundo islâmico. A gente tem uma grande fronteira no Mediterrâneo, é onde a gente tem toda a crise migratória de pessoas que atravessam o mar com destino à Europa e gerou um problema de Estado, um problema político europeu, porque aqui é uma invasão de uma civilização a outra. Essa crise migratória que fez emergir forças políticas da direita europeia, como a Marine Le Pen. Fala-se muito, inclusive, da contaminação da cultura islâmica na Europa. Aqui a gente tem esse encontro de mundos. Onde a gente mais tem esse encontro aqui também, na região do Oriente Médio, nos conflitos que Israel promove com o Líbano e com a faixa de Gaza, com Hamas. Não é um choque entre dois mundos, entre duas civilizações, o que a gente tem acontecendo aqui agora no Mar Vermelho, por aqui onde passa 1/3 do comércio global, aliás, toda a logística da Europa com direção à China passa naturalmente pelo Mar Vermelho. A gente tem aqui um estado de tensões muito grande, isso porque aqui virou uma arena de guerra na região do Iêmen com os Houthis, são financiados pelo Irã, então isso gera pontos de tensões aqui. Finalmente a gente tem o maior ponto de tensão do mundo hoje na fronteira com a Ucrânia, o encontro entre o mundo
ortodoxo e o mundo ocidental, ou seja, a Europa e a Rússia. O Huntington, ele fala no livro dele, escrito lá nos anos 90, de que a Ucrânia fatalmente iria implodir por conta desse choque de civilização, porque a Rússia, que a gente tem em Moscou, avançou sobre a região aqui da Ucrânia, a região de Donbass, que o leste ucraniano, a região industrial da Ucrânia, né, toda a indústria ucraniana está aqui, mas é uma região que fala russo e que tem muito mais afinidade com a Rússia do que com o resto da Ucrânia. Já a região oeste da Ucrânia, a região ocidental, que é onde a gente tem a capital Kiev, é a região que se ocidentalizou. A Ucrânia aqui, ela preserva muito mais valores ocidentais do que eslavos, do que ortodoxos. Então, aqui a gente criou uma cortina que rasgou a Ucrânia ao meio, com metade ocidentalizada e metade eslava. E o choque entre as duas civilizações implodiu esse barril de pólvora que agora virou uma guerra continuada. Aliás, é justamente essa teoria das civilizações que justifica por que a Alemanha é um país que se uniu também no final do século XX. A Alemanha era dividida em país Alemanha Ocidental e o país Alemanha Oriental, que era controlado pelos socialistas soviéticos. E muito embora essa divisão fosse artificial, fosse meramente ideológica, a Alemanha se uniu porque, no fundo, eles são a mesma Alemanha. Eles têm as mesmas tradições, os mesmos valores, e isso acabou causando fatalmente a união entre duas cortinas que estavam separadas ideologicamente. E essa mesma justificativa foi de por que a Iugoslávia se desintegrou. A Iugoslávia era um país artificial sobre uma ideologia socialista, mas que por dentro eram países totalmente diferentes. A gente tem a Croácia, que é um país muito mais católico, a Sérvia, que é um país muito mais eslavo, né, tem muito mais afinidade com a Rússia. Então temos aí um choque de civilização entre os croatas e os sérvios, e ainda a gente tinha dentro da Iugoslávia a Bósnia-Herzegovina, que é um país predominantemente islâmico, ou seja, tem muito mais identidade com a civilização islâmica. Isso aqui é um país que implodiu por conta desse choque de civilizações. Isso fez unir a Alemanha e implodir a Iugoslávia. É claro que quando a gente fala desse exemplo ideológico, o que vem à mente é a questão das Coreias. As Coreias é uma divisão que ainda prevalece, mas que mais hora menos hora vai haver uma união aqui, porque ambas as Coreias também compartilham de uma identidade, de um passado em comum. Então, pessoal, tudo isso para vocês terem como ponto de partida a organização das cadeias globais hoje, porque o comércio global, as trocas financeiras, o fluxo global, a forma como encaixaremos as notícias daqui para frente vão ser todas pautadas por essa percepção de como o mundo é dividido e qual tipo de notícia, qual tipo de crise, qual tipo de evento pode causar uma retração no fluxo, uma tendência no preço dos ativos e qual pode ser ignorada por esse mesmo fluxo. Todas as grandes trocas internacionais são pautadas justamente pela capacidade de um país de ser, de consumir e de se armar. Essa percepção das coisas e do movimento do mundo hoje, do mapa do mundo hoje, que nos vai dar a direção dos ativos e entender o que é mais relevante do que o que na hora de fazer correlações dos preços globais. Porque quando lidamos com mercados internacionais, com o macro, estamos lidando com o que os preços estão nos dizendo. E como vocês já aprenderam bastante com o Davidson, o que a gente tem que antecipar é o que o mercado ainda não sabe, ainda não precificou, o que está fora do mercado, o que está na percepção macro das coisas, na análise de cenário internacional e o que isso diz para onde as coisas estão indo. O bom analista é o que consegue intuitivamente encaixar um evento, um acontecimento, um número, um indicador em uma interpretação geral e desenvolver a conclusão de como isso vai impactar o ativo que ela está operando naquele momento.